Bom, meus amigos, os horrores e a devastação da Segunda Guerra Mundial finalmente terminaram no ano de 1945, que foi o término da guerra. O presidente Herbert J. Grant, o nosso profeta querido Herbert J. Grant, faleceu no dia 14 de maio do ano de 1945. Apenas uma semana depois do final da luta na Europa e 3 meses antes da rendição do Japão. Quem foi o sucessor do profeta Herbert J. Grant? Quem foi? George Albert Smith, o novo profeta chamado por profecia e imposição das mãos. George Albert Smith viu-se diante do desafio de liderar a igreja durante uma época em que o mundo precisava ser reconstruído e necessitava sobrepujar o ódio que continuou a existir depois da guerra. Os líderes da igreja lembraram aos santos de todo o mundo, de que a única esperança de uma paz duradoura estava no cumprimento dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. A experiência e o amor cristão do presidente George Albert Smith tornaram-no a pessoa ideal para desempenhar essa tarefa como profeta, vidente e revelador e conciliador pós-guerra. O presidente Smith afirmou, abre aspas, não tenho nenhum inimigo de que tenha conhecimento. Todos os homens e todas as mulheres são filhos de meu Pai, e tenho procurado por toda a vida observar o sábio mandamento do Redentor da humanidade, amar o próximo como a mim mesmo, fecha aspas, ponto. George Albert Smith foi chamado para o quórum dos 12 apóstolos no ano de 1903. Ele representava a 4ª geração da família Smith a servir como autoridade geral. Na época de seu chamado, seu pai, John Harry Smith, estava servindo como apóstolo, sabiam? O pai dele. Essa foi a primeira e a única vez na história da igreja que pai e filho serviram ao mesmo tempo no quórum dos 12 apóstolos. De 1919 a 1921, o elder George Albert Smith havia presidido a missão europeia. Após a Primeira Guerra Mundial, vários países recusaram-se a aceitar de volta os missionários de tempo integral. Durante as negociações que fez com esses países para obter permissão para a entrada dos missionários, o elder Smith adquiriu experiência fundamental que se mostrou extremamente valiosa para a igreja, quando uma situação semelhante ocorreu após o término da Segunda Guerra Mundial. Depois de retornar da missão europeia, o elder Smith foi chamado para presidir a Associação de Melhoramentos Mútuos dos Rapazes. Ele serviu nesse cargo por mais de uma década, mais de 10 anos ele serviu. Durante anos, ele permaneceu extremamente interessado na juventude. Desde o início, ele sempre foi um grande incentivador do programa escoteiro. No ano de 1932, ele foi eleito para o Comitê Executivo Nacional do Programa dos Escoteiros da América. 2 anos depois, o elder Smith, George Albert Smith, recebeu o Búfalo de Prata, o mais alto prêmio dessa organização americana, em reconhecimento pelo seu serviço admirável. Sua preocupação para com a juventude ajudou o presidente Smith ao aconselhar os militares que voltavam para casa a enfrentar os desafios que eram muitos, que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. Foram conselhos inspirados que ele deu aos militares que estavam voltando. A partir dos últimos meses do ano de 1945, os últimos meses, milhares de santos dos últimos dias foram dispensados do serviço militar. O retorno à vida civil não foi isenta de problemas
e a igreja tomou medidas para ajudar seus membros a fazer essa transição de modo bem sucedido. Os bispos entrevistavam os militares assim que chegavam e cuidavam para que recebessem chamados na igreja. Os coros do sacerdócio promoviam festas de recepção para os militares, ajudavam-nos a encontrar empregos. Olha que interessante. A Associação de Melhoramento Mútuos desempenhou um papel vital na integração dos veteranos de guerra por meio de atividades esportivas e sociais. Uma das mais altas prioridades dos líderes da igreja depois do término da Segunda Guerra Mundial foi o restabelecimento do contato com os santos da Europa devastada pela guerra, que haviam ficado isolados por 6 anos de isolamento. Centenas de santos perderam suas casas com a destruição das cidades, especialmente na Holanda e na Alemanha. A grande escassez de alimentos que ocorreu após a guerra aumentou ainda mais o sofrimento dessas pessoas. Os militares SUD das forças aliadas levaram a primeira ajuda a esses membros aflitos. Hugh Brown, presidente da missão britânica, foi o primeiro líder da igreja a visitar o continente europeu depois do fim da guerra. Apenas 2 meses depois do final das hostilidades na Europa, o presidente Brown voou para Paris. Ali chegando, ele dirigiu uma reunião realizada no grande salão de baile de um hotel, a qual compareceram 350 militares e santos locais. O presidente Brown seguiu viagem por trem para a Suíça para realizar uma série apressada de reuniões. Em todos os lugares, procurou incentivar a fé e a esperança dos presentes. No outono do ano de 1945, a igreja começou a enviar suprimentos para a Europa. Como eram enviados pelo serviço postal comum, apenas pequenos pacotes eram aceitos, e o custo tornou-se muito alto. Apesar disso, até janeiro do ano de 1946, a igreja havia enviado 13 mil desses pacotes. Muitos mais foram enviados por membros individuais da igreja. Nesse mesmo tempo, a igreja procurou encontrar meios de enviar quantidades maiores. Para isso, seria necessária a colaboração de autoridades governamentais. Consequentemente, o presidente George Albert Smith, que era o profeta, juntamente com os elders John A. Widtsoe e David O. McKay, foram a Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, onde passaram bastante tempo conversando com embaixadores e outras autoridades de países estrangeiros. O presidente Smith descreveu mais tarde sua entrevista de 20 minutos, entrevista que ele teve, ocorrida no dia 3 de novembro, com o presidente Truman, presidente Harry S. Truman, e foi na Casa Branca, que era o presidente dos Estados Unidos. Abre aspas. Vim vê-lo, senhor presidente, para saber qual seria a sua atitude ao ser informado de que os santos dos últimos dias estão preparados para enviar alimentos, roupas e cobertores para a Europa. Essa foi a pergunta do elder George Albert Smith. O presidente Truman sorriu para mim e disse, ora, por que vocês querem enviar essas coisas para lá? Foi uma pergunta. Eles não têm dinheiro. Aí o presidente George Albert Smith, não queremos o dinheiro deles. Ele fitou-me nos olhos e perguntou, não me diga que pretende dar-lhes essas coisas de graça. Era uma pergunta. Fecha uma aspa. Aí o presidente George Albert Smith respondeu, claro que vamos dar-lhes de graça. São nossos irmãos e irmãs que estão passando necessidades. Deus nos abençoou com abundância e ficaremos satisfeitos em poder enviar-lhes essas coisas se contarmos com a colaboração do governo para isso. Fecha essa uma aspa e ponto. O presidente Truman disse, abre uma aspa. Vocês estão fazendo a coisa certa. Fecha uma aspa e ponto.
Em seguida acrescentou 2 pontos. Abre novamente uma aspa. Ficaremos felizes em ajudá-los no que pudermos. Fecha uma aspa, fecha as 2 aspas e ponto. Em janeiro do ano de 1946, a primeira presidência anunciou que o elder Ezra Taft Benson, que era um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, que tinha grande experiência no trabalho junto a organizações agrícolas americanas, havia sido designado a reabrir as missões da Europa e atender às necessidades espirituais e físicas dos santos daquele continente. A primeira presidência prometeu, 2 pontos, abre aspas, sua influência benéfica será sentida por todos com quem entrar em contato. Tanto você quanto eles sentirão que há um poder e um espírito a seu lado que não vem do homem. Fecha aspas, ponto. Os acontecimentos ocorridos na Europa mostraram claramente que essa promessa havia sido uma profecia. Espero que vocês entenderam a respeito desse chamado do profeta e essa profecia.